Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, que depois de Obadias, antes de Miqueias. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Damos graças, Senhor, pelo teu operar. Pedimos-te sabedoria do alto para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. E pedimos-te, Senhor, desvenda os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar essas maravilhas. Destrava, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz. Amado Espírito, opera. Prepara a terra dos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa. E essa semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Jonas capítulo 2, amados. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me enchem, e ele vomitou a Jonas na terra. Até aqui por enquanto, os irmãos podem sentar-se. Mantenha a sua Bíblia aberta em Jonas, para que nós possamos meditar neste texto dos livros citados por Jesus Cristo como um dos grandes sinais sobre a salvação do homem. O Senhor Jesus, depois estaremos lendo esse versículo, ele diz que um dos grandes sinais que ele traria para confirmar que ele era o Messias, que ele era o Salvador, seria exatamente o sinal do profeta Jonas. Aí nós podemos perguntar: que profeta é esse que clama ao Senhor do ventre de um peixe? Por que Jonas chegou nessa situação, amados? O tema da mensagem de hoje é: não espere ser engolido pela baleia para clamar ao Senhor. Eu não sei se isso fala com você. Muitas vezes nós esperamos, amados, estar no fundo do poço. Muitas vezes esperamos estar no ventre da baleia, envolvidos pelas circunstâncias, como as algas se envolveram ao próprio profeta, como as correntes das águas vieram sobre ele, até que Deus preparou o peixe para tragá-lo, já com espaço suficiente para ele permanecer ali, hospedado. Jonas ficou hospedado 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então, às vezes nós podemos até pensar que Deus, quando criou as baleias, já estava pensando exatamente nesse momento em que Jonas precisaria ser tragado por uma baleia para não morrer afogado. Então eu quero dizer para você hoje, meu amado e minha amada, eu não sei quais são as circunstâncias que estão sobre a sua vida. Eu não sei por quantas ou por quais aflições você está passando. Eu não sei se a esperança está sendo renovada no seu coração, ou se a esperança já diminuiu bastante. E muitas vezes você diz assim: não sei se vai dar certo. O profeta Jonas nos ensina o seguinte: nós não precisamos esperar estar no ventre da baleia, ser engolido por ela, para clamar ao Senhor. Amados, Jonas, a história dele não começa aqui no livro. Jonas foi um profeta muito usado por Deus. Jonas é citado no segundo livro de Reis, capítulo 14. Eu queria que você abrisse comigo o segundo livro de Reis, capítulo 14. Porque muitas vezes nós estamos lendo e achamos que a vida dele se inicia aqui. Mas ele foi muito usado por Deus para profetizar em Israel. Ele que
foi contemporâneo, profeta no tempo do rei Jeroboão II, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 23, diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, pai dele, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Então Deus usou poderosamente a vida de Jonas como profeta neste tempo em que o rei Jeroboão II, filho de Jeroboão foi aquele rei que, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reino, e ao invés de dar ouvidos aos conselheiros de seu próprio pai, e é sempre bom nós frisarmos assim, Salomão, o homem mais sábio, evidentemente não dá para comparar com Jesus, mas dos humanos, o homem mais sábio, diz a palavra de Deus, que foi Salomão. Nunca houve e nunca haverá alguém tão sábio quanto Salomão. Mas mesmo com toda a sabedoria, Salomão tinha sabedoria inclusive para escolher conselheiros. Ele tinha um rol de conselheiros, anciãos, experientes, que em todo o tempo o aconselhavam. E quando ele morreu, Roboão, seu filho, foi assumir o reino. E ele procurou os conselheiros do seu pai, que deveriam permanecer como conselheiros dele, pedindo uma orientação sobre uma atitude que ele deveria tomar. E ele consultou 2 grupos de conselheiros, os conselheiros do seu pai e um grupo de conselheiros, o conselho de jovens que eram seus amigos desde a infância. E ao invés de ouvir os conselhos dos conselheiros de seu pai, ele deu ouvidos aos seus jovens amigos. E essa situação fez com que o reino de Israel, de 12 tribos, fosse dividido. Roboão ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim, e Jeroboão com as outras 10 tribos de Israel, porque todas as 10 tribos se rebelaram contra Roboão, que ao invés de dar ouvidos a conselhos de sábios, deixou que a vaidade tomasse conta do seu coração e seguisse aos conselhos de jovens. Esse Jeroboão, que tomou conta das 10 tribos de Israel, ele não servia ao Senhor. E o seu filho Jeroboão fez ainda muito pior do que ele havia feito. Por isso Deus permitiu que muitos povos se apoderassem de muitas coisas que pertenciam a Israel. Entre esses povos estavam os assírios. Na época de Jeroboão II, Jonas era o profeta. E Jonas acompanhou, amados, todos os ataques, os levantes de vários povos, mas em especial do povo assírio, contra o povo de Israel, contra as fronteiras de Israel. E Nínive, uma cidade da qual nós vamos ouvir falar daqui a pouquinho, lendo na palavra, Nínive era uma das principais cidades da Síria, também um povo inimigo de Israel e de Judá. Por isso, amados, quando Deus determinou que Jonas fosse pregar a palavra, levar um alerta sobre os pecados de Nínive, a todos os habitantes de Nínive, Jonas fez aquilo que muitas vezes nós fazemos quando o nosso coração determina as nossas ações. Quando ao invés de nós analisarmos aquilo que Deus tem para nós, nós deixamos que o nosso coração nos mova, que as nossas emoções nos movam. Nós fazemos exatamente aquilo que vai em direção totalmente oposta
a vontade e as determinações de Deus. Voltando ao livro de Jonas, queria que você acompanhasse no capítulo 1, dizendo assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, com D minúsculo, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Até aqui por enquanto, amados. Amados, o que levou Jonas a ir em direção oposta àquilo que Deus havia determinado? Quando nós estudamos a palavra e vemos o contexto, e buscamos aí a origem dessa desobediência de Jonas, nós chegamos ali ao livro de Reis, ao segundo livro de Reis, alguns trechos, alguns versículos que nós lemos, para entender que os ninivitas, os assírios, por serem inimigos do povo de Deus, eles traziam, amados, assim, um forte sentimento em cada hebreu, em cada componente, cada cidadão de Israel. E quando Deus deu para Jonas a ordem, dizendo: Jonas, vai para Nínive e prega contra Nínive, o seu coração se endureceu, porque ele deixou que o patriotismo, o nacionalismo dele falasse mais alto do que a voz de Deus. E ao invés de obedecer a Deus e ir para Nínive pregar a palavra, ele certamente disse: eu não vou pregar a palavra, porque não é possível que Deus vá perdoar tudo o que os ninivitas fizeram, tudo o que os assírios fizeram contra o seu povo. E com o coração endurecido, Jonas desce até o porto de Jope, e ao invés de pegar um navio para Nínive, pega um navio para Tarsis. Mas vamos ter uma ideia do que significa isso. Ele ia se desviar 1.500 quilômetros de distância, uma região totalmente oposta, porque o coração endureceu. E eu queria que você pudesse agora começar a refletir, fazendo com que cada versículo do livro de Jonas pudesse fazer parte da sua vida. Amados, quantas vezes nós endurecemos o nosso coração, quando Deus permite que circunstâncias contrárias venham sobre as nossas vidas, ou quando nós queremos caminhar numa direção e Deus fecha as portas, coloca obstáculos, e nós não compreendemos que Deus está nos impedindo de batermos com a cara na porta, de batermos, amados, nos lançarmos contra a rocha que é a sua palavra, como Deus fez com Balaão, quando a mula falou com ele. Deus havia falado muito com Balaão, um profeta muito usado por Deus, mas o coração de Balaão também se endureceu, ele parou de ouvir a voz do Senhor, e Deus enviou, amados, alguns anjos para interceptar o caminho de Balaão. O Balaão estava acostumado a enxergar os anjos, a ver o mover sobrenatural de Deus, mas de repente, quando o seu coração endureceu, quando os seus olhos se desviaram do Altíssimo, quando ele começou a caminhar segundo as suas próprias vontades, suas próprias emoções, suas próprias decisões, ele não apenas endureceu o coração, mas os seus ouvidos ficaram surdos e os seus olhos nublados. E no caminho em que ele estava, de repente a mula sobre a qual ele estava cavalgando, ela empacou. E Balaão começou a açoitar aquela mula, aquele animal. Aí a mula olhou para ele e disse assim: Balaão, o que você está fazendo comigo? Você está insistindo para que eu caminhe? Você não consegue enxergar que tem anjos aqui na frente? E se eu continuar a cavalgar aqui, a caminhar,
nós dois morreremos. Sabe o que Deus fez para despertar os ouvidos de Balaão? Fez com que a mula falasse. O que nós precisamos aprender com isso? Amados, vamos dar ouvidos à voz de Deus, antes que Deus precise colocar uma mula no nosso caminho, antes que Deus precise enviar uma grande tormenta na navegação que nós estamos fazendo, que está totalmente fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. Amados, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, endurecemos nossos ouvidos, tapamos nossos olhos, porque nós queremos que as coisas aconteçam exatamente como nós queremos. E a palavra de Deus nos assegura que os planos de Deus para nós são completamente diferentes dos nossos planos. A vontade de Deus, amados, o caminho de Deus, a rota que Ele traça para mim e para você, tudo isso é completamente diferente daquilo que nós queremos traçar como se fosse melhor para as nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar, amados, além da próxima curva, por melhor que sejam os nossos olhos. Só Deus tem poder para olhar do alto e enxergar toda a estrada. Então muitas vezes, amados, nós não compreendemos que as circunstâncias mais difíceis pelas quais nós possamos estar passando, pelas quais já passamos, ou pelas quais ainda venhamos a passar, elas estão apenas obedecendo ao comando do Senhor. E é o Senhor que faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, se nós o amamos. Nós podemos declarar amor a Deus, mas o Senhor Jesus nos ensina que só pode amar a Deus, só verdadeiramente ama a Deus aquele que ama a palavra de Deus, aquele que medita nesta palavra, aquele que conhece esta palavra, aquele que guarda esta palavra, e mais do que tudo isso, aquele que pratica esta palavra. Então, nós declararmos que amamos a Deus pode ser apenas, amados, o transmitir do nosso fôlego humano, dizendo eu amo o Senhor. E Jesus diz, não há possibilidade de alguém me amar sem praticar minha palavra. Se com o profeta Jonas, sobre o qual o próprio Senhor Jesus disse para todos os seus discípulos, para todos que estavam com ele assim, vocês me pedem um sinal, o sinal Deus Pai já deu, é o sinal do profeta Jonas. Vejam a importância de Jonas nos planos de Deus, vejam a importância de Jonas, amados, no mover poderoso de Deus. Por isso nós temos que estar sempre cuidadosos, porque não importa o quanto nós tenhamos servido a Deus, o quanto nós tenhamos buscado a Deus, em dias passados, em meses passados, em anos passados, se hoje os nossos olhos estiverem desviados de Deus, nossos ouvidos endurecidos, nosso coração não estiver quebrantado, se hoje as nossas emoções estiverem dirigindo os nossos passos, as nossas decisões, e não mais a palavra, não mais a voz de Deus, nós estamos fazendo como Jonas, estamos descendo a Jope, que era o lugar mais baixo, que era no porto, e pegando o navio para outro lugar, ao invés de irmos para a direção que Deus quer que nós sigamos. Amados, tem algumas lições que nós aprendemos nisso, por mais esquisitas, mais difíceis de serem compreendidas, as determinações de Deus, os seus planos, muitas coisas que não têm sentido para nós, fazem parte dos planos de Deus para nós. Muitas vezes nós não compreendemos. Eu em particular não poderia jamais compreender que o que estava me acontecendo há 26 anos atrás fazia parte de um plano soberano de Deus para a minha vida. Estava falando agora há pouco, amados, no culto, falando sobre os netos. Quando Deus trouxe a promessa de que eu e a Neuza veríamos os filhos dos nossos filhos, para nós o nosso casamento havia acabado. E Deus fez igual fez com Jonas. Deus deu algumas ordenanças, deu alguns sinais. Se nós tivéssemos sabedoria, especialmente eu tivesse sabedoria, humildade para obedecer, teria evitado uma série de transtornos na minha vida. Como Deus percebeu que o meu coração estava muito endurecido e que eu dificilmente haveria de seguir o plano que Ele havia
traçado, estabelecido. Ele resolveu agir como fez com Balaão. Fez com que a mula empacasse e não tivesse mais saída, a não ser buscá-lo, a não ser me dobrar perante Ele, a não ser dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, e colocar a minha vida nas mãos dEle, dizendo: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Amados, o plano de Deus era um plano tão absolutamente incompreensível, que se Deus falasse para mim e para você, que quando nós decidíssemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós decidíssemos participar de uma igreja, ao invés das portas se abrirem, as portas se fechariam. Ao invés de colhermos muitos frutos, nós estaríamos diante de algumas árvores secas. Se Ele nos dissesse quantos obstáculos nós teríamos que atravessar, quanto deserto nós teríamos que atravessar, quantas situações tão difíceis nós teríamos que enfrentar, certamente nós não entregaríamos a vida a Jesus. E muitos resistem em servir a Deus, amados, muitos resistem em obedecer a Deus, justamente porque não conhecem, não compreendem os planos de Deus, os propósitos de Deus. Nós nos esquecemos de que Deus é Pai, e Deus diz para mim e para você: você como pai, se o teu filho pedir pão, você vai lhe dar uma pedra? Se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma serpente para ele? Se o teu filho pedir um ovo, você vai dar para ele um escorpião? Evidentemente que não. Amados, nós queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos. Então Jesus fala assim: se vocês, homens, que têm o coração enganoso, um coração cruel, perverso, endurecido, querem dar o melhor para os seus filhos, para as suas famílias, imagine o nosso Pai Celestial. Então, amados, nós, por não compreendermos, como o profeta Jonas não compreendeu os propósitos de Deus, muitas vezes nós nos rebelamos, nós contendemos com Deus, ficamos, amados, num ringue, combatendo contra um inimigo invisível, achando que todos estão contra nós, quando na verdade nós estamos contra todos, quando estamos contra o próprio Senhor, contra as ordenanças do Senhor. Se for necessário Deus enviar uma tempestade, Ele vai enviar. Se for necessário Deus fechar portas, Ele vai fechar. Se for necessário perder o emprego, se for necessário perder os negócios, se for necessário mudar os planos que nós fazíamos, achando que seriam os melhores para nós, amados, Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer é que nós permaneçamos firmados na presença dEle. Por isso Ele diz, um versículo que eu já citei, Eclesiastes 2:26: ao homem que é bom perante mim, diante de mim, diz o Senhor, eu darei sabedoria, conhecimento e alegria. Eu vou dizer para os amados, ninguém precisa mais do que isso para viver. Sabedoria, conhecimento da palavra e alegria de servir a Deus, estar na presença de Deus, independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo nos ensina a lei do contentamento, que é a lei mais poderosa que existe. Ele diz: eu estou instruído tanto a ter fartura quanto a passar necessidade. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, eu aprendi. Nós precisamos aprender. Eu aprendi a alegrar-me em tudo. Por isso Paulo, o apóstolo que mais sofreu, que foi mais perseguido, que foi martirizado, ele serviu ao Senhor com tanta alegria, diz assim: eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Amados, nada enfurece mais o diabo do que um crente louvando a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Nada enfurece mais o inferno, nada traz mais nervoso a Satanás do que quando um filho de Deus, uma filha de Deus, servos do Deus Altíssimo, glorificam a Deus, independentemente das circunstâncias pelas quais estejam passando. Evidentemente, nós podemos perguntar: é fácil? Não é. Se nós fôssemos perguntar para Jonas, depois que ele foi engolido pela baleia, para Jonas, valeu a pena desobedecer a Deus? Ele vai dizer certamente não. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele momento, ele ia dizer para mim e para você. Sabe quando nós pensamos assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça
quando eu escolhi as minhas próprias coisas ao invés de escolher as coisas de Deus. Quando eu resolvi caminhar segundo aquilo que o meu coração propunha, do que caminhar segundo aquilo que a palavra de Deus propõe. Amados, em especial, porque Deus disse para Jonas: prega para os ninivitas, para os assírios, e os assírios eram inimigos do povo de Deus. Jonas endureceu o seu coração. Quando Deus nos move a buscar reconciliação com aqueles que nos traíram, com aqueles que nos desonraram, com aqueles que nos difamaram, com aqueles que nos aborreceram, com aqueles que nos molestaram, com aqueles que nos frustraram, com aqueles que usurparam, como os amigos molestos de Jó. Amados, não é fácil nós ouvirmos isso de Deus e obedecer a Deus. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, sejam quais forem as circunstâncias, seja qual for a situação que você esteja vivendo, eu quero dizer para você: ou você obedece a Deus, ou as coisas vão piorar. Mas sabe o que é mais difícil nisso, amados? E eu vou dizer para os amados que meu testemunho é vivo nesse sentido, que quando você desobedece, como eu desobedeci no caso, e Deus manda a tempestade, o mar se revolta, as portas se fecham, é que você pode desobedecer a Deus sozinho, mas as consequências da sua desobediência afetarão o seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos, afetam até a igreja, porque desobedecer a Deus é neutralizar a possibilidade de ser abençoado. Acompanhe comigo a palavra de Deus, dizendo assim, versículo 6, Jonas 1,6. Jonas estava dormindo no porão, como se não tivesse nada a ver com isso. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabíamos, homens, que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas Deus envia a grande tempestade contra o navio onde estava Jonas. Todos foram afetados pela desobediência de um só homem. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: pela desobediência de um só homem, Adão, o pecado veio sobre todos. As consequências da desobediência de Adão afetam até hoje a humanidade. Um só homem desobedeceu as primícias das criaturas de Deus. Adão era um homem criado para ser perfeito. Vivia num lugar que era o próprio paraíso, o jardim do Éden. Mas ele e sua esposa, ele e sua mulher, ele e Eva, resolveram desobedecer a Deus e dar ouvidos à serpente. Amados, quantas vezes nós damos mais ouvido à serpente do que a Deus? Quantas vezes valorizamos muito mais o que as pessoas dizem para nós do que aquilo que a palavra nos diz? Quantas vezes nós buscamos mais socorro da parte do homem do que da parte de Deus? Então o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,19, diz assim: preste atenção, pela desobediência de um só homem veio este mal sobre toda a humanidade, mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, toda a humanidade
foi agraciada. Amados, pela obediência de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Todos nós fomos alcançados pela obediência de Jesus Cristo. Havíamos sido alcançados pela desobediência de Adão. Nascemos sob o pecado, prisioneiros do inferno. A palavra de Deus diz que não existe uma única vida, à exceção de Cristo. Não existe uma única vida que pudesse ser salva sem a obra gloriosa de Jesus Cristo. Nós herdamos pela desobediência de Adão todas as consequências da desobediência. Todos que estavam no navio com Jonas foram afetados pela desobediência de Jonas. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, a sua desobediência vai afetar o seu casamento, vai afetar a sua família, vai afetar o seu trabalho, vai afetar os seus negócios, vai afetar os seus relacionamentos, vai afetar os seus planos, os seus projetos. Quando aqueles homens começaram a clamar cada um para o seu Deus, com D minúsculo, como se isso fosse resolver, e o mar, diz a palavra, se enfurecia ainda mais, se engrossava ainda mais. Acharam Jonas dormindo no porão. Sabe como que nós ficamos quando estamos desobedecendo a Deus, distantes de Deus? Nós ficamos em profundo sono espiritual. Tenho dito isso algumas vezes, justamente por causa da pandemia. A pandemia, mas já trouxe para nós, no geral, um profundo sono espiritual, um grande comodismo espiritual. Existem restrições. Para que eu vou na casa do Senhor? Mas nós ficamos com a igreja fechada muitos dias, nunca paramos de fazer o trabalho através da internet, das lives. Mas quando as restrições se flexibilizaram, nós voltamos aos cultos, e hoje, para a glória de Deus Altíssimo, nós podemos estar presentes na casa do Senhor. Só que o distanciamento, só que o esfriamento espiritual, ou a desobediência, os nossos olhos vão ficando, amados, embaçados, nossos ouvidos ensurdecidos, nosso coração endurecido, a nossa mente para de ser renovada pela transformação do nosso entendimento, e nós começamos a contender com Deus, nós começamos a estar, amados, assim, diariamente, longe da presença do Senhor, dos planos de Deus para nós. Muitas vezes nós fazemos isso por uma deliberação própria, individual. Só que preste atenção, todas as nossas decisões no reino de Deus vão afetar para o bem e para o mal todos os que estão juntos de nós. É por isso que nós precisamos sempre caminhar com alguém que tenha sabedoria, que tenha temor e tremor, que busque a presença de Deus, os conselhos de Deus, a palavra de Deus. Quanto mais fracos estivermos nesta caminhada, mais precisamos caminhar com alguém que esteja mais forte do que nós, cuja vida seja um testemunho de obediência a Deus. Amados, a tempestade veio e afetou a todos. Jonas ainda com o coração endurecido, no seu profundo sono, mas Deus mostrou que ele era o que havia causado tudo aquilo. Causou danos a muitos, amados, e ele assume a sua posição, diz assim: eu sou o culpado, pode me lançar no mar. Diz a palavra que aqueles homens lançaram Jonas no mar, e no momento em que o lançaram no mar, o mar se aquietou, e todos eles se converteram ao Deus Todo-Poderoso. Através da desobediência, Deus permite circunstâncias que fazem com que todos sejam alcançados, com dores, com lutas, com grandes obstáculos, mas Deus quer alcançar a todos. Eu queria que hoje você pudesse meditar nesta oração de Jonas. Eu quero ler, meus amados, Jonas capítulo 2. Quando diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Até aqui. Preste bem atenção. Não espere ser engolido pela baleia. Não espere as circunstâncias te neutralizarem. Não espere as adversidades tomarem conta da sua vida. Não espere estar no fundo do poço
porque as consequências são muito difíceis, amados. Jonas, quando foi lançado no mar, o mar se aquietou, a tempestade parou, os marinheiros se converteram ao Deus Todo-Poderoso, só que tudo que havia no navio foi lançado fora, tiveram muitas perdas, passaram por grandes traumas, grandes problemas, porque Jonas havia desobedecido ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós colhemos tantas coisas difíceis em nossas vidas? Porque nós vamos na direção oposta daquilo que Deus quer que nós caminhemos, a direção que Deus tem para nós. Por isso quero dizer para você hoje, meu amado e minha amada, Deus tem poder para livrá-lo do ventre da baleia. Deus tem poder para tirar você do meio das circunstâncias mais terríveis, das maiores provas e tribulações. Deus tem poder para operar grandes milagres, resgatá-lo de onde você estiver. Amados, às vezes estamos na igreja, mas as situações estão tão difíceis nas nossas vidas que nós não vemos saída. Deus hoje quer nos dar uma direção, mostrar uma saída, para que nós possamos fazer a Ele a maior oração das nossas vidas, o maior clamor, com o coração quebrantado, dizer: Senhor, me perdoa pela desobediência, pela teimosia, Senhor. Me perdoa, Senhor, por não ouvir a Tua voz, não obedecer a Tua palavra. Me perdoa, Senhor, porque tantas vezes o Senhor falou comigo, mas eu não dei ouvidos ao Senhor. Eu busquei conselhos de ímpios, eu me assentei na roda dos escarnecedores, eu preferi estar em outro lugar do que na Tua casa. Eu estive fora da Tua direção, da Tua vontade. Senhor, como Jonas se arrependeu e clamou a Ti, concede-me a graça do arrependimento, Senhor, para que eu possa clamar-te, o Senhor possa me ouvir, me socorrer no dia da angústia, e eu seja lançado fora do ventre da baleia. Leva-me, Senhor, ao lugar que Tu preparou para mim, o lugar que o Senhor tem preparado para mim, Senhor. Eu posso estar nesse lugar, eu quero estar no centro da Tua vontade, Senhor. É inútil recalcitrar contra os aguilhões, dar murro em ponta de faca, contender com o Senhor. Perdoa-me, Senhor, dirige-me, Senhor, que eu não seja rebelde, nem tenha o coração endurecido como Jonas. Senhor, opera dando-me, Senhor, a graça de estar em Tua presença, e ser lançado longe do ventre da baleia, no lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. Que Deus possa ter misericórdia de nós, amados. Quando Jonas clama no ventre da baleia, ele reconhece quem é Deus em sua vida, reconhece a importância de Deus. O seu arrependimento, a sua obediência foi tão importante. Jesus diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da Tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mateus 12, do 38 ao 41. Eu não sei quais são as situações, as circunstâncias que você está vivendo. Eu não sei se nesse momento você está no navio açoitado pelas tempestades, ou você já está no ventre da baleia. O que eu sei é que há poder que pode mudar a sua história, seja qual for a situação que você esteja vivendo. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Um dia Jeremias disse para o Senhor: Senhor, por que a minha dor dói continuamente? E essa dor, essa enfermidade
não alcança a cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas inconstantes. Profeta Jeremias. Deus falou: Jeremias, se tu voltares para mim, eu te trarei. Se tu decidires me obedecer, eu te farei forte. Eu te colocarei contra todas essas circunstâncias como forte muro de bronze. Amados, o que Deus quer fazer com a minha vida e a tua vida, quando nós decidirmos estar na presença de Deus, buscar o Senhor, buscar a sua face, Deus vai alcançar vidas pela nossa conversão, pelo nosso testemunho. Todos os moradores de Nínive, 120 mil vidas foram alcançadas pela pregação de Jonas. Depois você lê o livro de Jonas, você vai entender muita coisa. Mas o que eu queria dizer para você hoje é: não espere ser engolido pela baleia para clamar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Pare de dar murro em ponta de faca. Pare de dar murro em ponta de faca. Deixa de contender com o Senhor, de fazer prevalecer a sua vontade. Não vá na direção contrária daquilo que Deus tem para você. E tenha certeza, o Senhor te levará a um lugar seguro, e a sua vida será usada para alcançar vidas. Não importa quão distantes de Deus estejam essas vidas, todas poderão ser alcançadas pelo seu testemunho. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos e clamamos a ti, Senhor. Livra-nos do ventre da baleia, Senhor. Livra-nos das correntes tempestuosas, do envolvimento com as algas marinhas, Senhor. Livra-nos, Senhor, das tormentas. Lança-nos em um lugar seguro, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Tu sabes que em nós não há força perante essa grande multidão, essas circunstâncias contrárias que vêm contra nós. Mas ensina-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, para que os nossos olhos estejam postos em ti, Senhor, porque de ti virá o nosso socorro. Assim nós te louvamos, te bendizemos e a ti clamamos, Senhor. Opera, manifesta o teu poder, Senhor. E queremos dizer-te, Senhor, com toda humildade, com temor e tremor: seja feita em nossas vidas a tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe poderosamente os amados. Todos tenham uma semana de grandes bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos amados, o Deus Altíssimo, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, se cumprimentem na paz do Senhor.